Olá, gente, boa tarde. Obrigado mais uma vez pela vossa audiência. E o que vocês acabaram de ouvir é o hino de Macau, na época da possessão portuguesa, entre 1808 e 1826. Vamos ouvir uma colaboração que foi enviada para nós sobre Macau nos dias de hoje. Agora vamos para o outro lado do mundo, em uma cidade que, assim como a gente também fala o português de Portugal. Vamos para Macau, uma das regiões administrativas especiais da China, que, segundo o governo chinês, presta atenção nessa, pode se tornar o lugar mais popular do mundo. Isso por conta da cultura única que mistura legados tanto do Oriente quanto do Ocidente. E parece que já está no caminho. Macau foi a terceira cidade mais visitada do planeta neste ano. Rodou. A diversidade cultural torna a região especialmente atraente. Há 20 anos, Macau deixou de ser território de Portugal e virou uma região administrativa especial da China. Eis o porquê da mistura de culturas do Oriente e do Ocidente. Desde então, o governo chinês resolveu apostar em políticas para apoiar a indústria cultural dessa cidade da Ásia que tem o português como uma das línguas oficiais. E fez um esforço para tornar a marca de Macau conhecida em várias outras partes do mundo. Com isso, esperamos reunir as realizações culturais dos 8 países de língua portuguesa, o que elevou a cooperação a um novo nível internacional, disse em chinês a diretora do Departamento de Assuntos Culturais de Macau. Quem mora por lá exibe aos turistas uma vida multicultural. Macau é conhecida como a Las Vegas do Oriente. A cidade asiática oferece ótima comida, cassinos considerados fantásticos por quem visita a cidade e uma linda arquitetura europeia. Nas últimas 2 décadas, o desenvolvimento da Baía de Guangdong, onde fica Macau, faz da cidade uma ponte para a divulgação de histórias da China para todo o mundo. Então, depois desta colaboração, vamos nos aprofundar um pouco sobre esse espaço do Oriente, onde Portugal também deixou suas marcas. No final do século XVI, caro ouvinte, os portugueses eles desembarcaram na costa junto ao templo de Amá, de onde deriva também o nome português de Macau, e também que está relacionado com as crenças e costumes de Amá. O templo de Amá ele foi construído durante a dinastia Ming, revelando que os costumes e crenças de Amá já estavam enraizadas na comunidade de Macau há mais de 400 anos. Então a população indígena de Macau ela era constituída principalmente por pescadores que veneravam a Mazu como sua deusa, nascida segundo a lenda com o nome de Lin Moniang em Putian, província de Fujian. Então, de acordo com a lenda, esta abençoava os pescadores quando estes se aventuravam no mar para pescar, concedendo paz e sorte e tornando-se assim a protetora e deusa de navegadores e pescadores.
Mais tarde, os pescadores de Fujian levaram o culto de Mazu para a costa da província de Guangdong, onde endeusada pela comunidade e sendo-lhe concedidos títulos por vários imperadores nas diferentes dinastias. Então a sua influência ela está entrincheirada na costa sudoeste da China e em Taiwan. Então os costumes e crenças de Mazu e Macau, eles adotam a sua própria lenda, uma lenda única. Mazu é a divindade mais importante para os residentes locais, semelhante aos seus antepassados, e assim reverenciada como Amá, que em português quer dizer avó. Então o Festival de Amá, Festival de Tinhao, realiza-se no 23º dia do terceiro mês calendário lunar, durante o qual os pescadores e os residentes, espontaneamente, lhe prestam culto e fazem suas oferendas e angariam fundos para a próxima festa. Então, em frente do templo de Amá, decoram o espaço com lanternas coloridas, veneram a deusa, fazem jogos e leilões. São também levadas à cena óperas chinesas, dedicadas à deusa num teatro construído em bambu, propositalmente para esse efeito, o que deu origem à Associação da Ópera Chinesa de Moradores Terrestres e Marítimos da Barra. Então, entre os sons dos gongos e tambores, a deusa é convidada a assistir à ópera chinesa, feito conhecido como Amá, assistindo às óperas, ou seja, a avó assistindo às óperas, o que significava entretenimento, tanto para as pessoas como eles criam nisso aí para a deusa. Né? Então, a seguir ao espetáculo, a deusa é escoltada de volta ao templo, a fim dos crentes mostrarem o seu devido respeito e também a prestada honra à divindade. Né? Então, as pessoas embrulhavam-lhe por segurança no mar, por segurança na terra, pela prosperidade dos negócios e também pela proteção dos filhos. É uma espécie de Nossa Senhora Aparecida para os brasileiros, ou como a Nossa Senhora de Fátima para os portugueses. No 16º ano do reinado do imperador Qianlong, da dinastia Qing, isso no ano 1751, surge a primeira monografia sistemática sobre Macau em toda a história chinesa, com o nome de Breve Monografia de Macau, da autoria de Ling Guangrin Zhang Rolin, e que descreve a lenda de Amá. Então, o livro História Antiga de Macau, do historiador sueco Anders, também, bem como numerosas obras literárias e documentos ocidentais, também fornecem descrições detalhadas sobre Amá. As descrições estendem-se também à pintura, de que há exemplo um quadro de 1863 do pintor alemão Eduard Hildebrand, de uma obra chinesa representada por botelheiros de bambu, em frente ao templo de Amá, por ocasião do festival dedicado a Amá. Então, a cultura da deusa Amá está enraizada em Macau há centenas de anos, tendo grande impacto no território em suas populações. Os paus de incenso nunca param de arder no interior do templo de Amá, retendo-se integridade dos costumes e crenças tradicionais de Amá até os dias de hoje. O templo é inundado de devotos de vários cantos do mundo na véspera do novo ano lunar e durante a festividade atrás citada de Amá, intensificando-se o cheiro de incenso e o ambiente de harmonia. Quanto aos costumes e crenças de Amá e de Macau, constitui uma importante parte do culto de Mazu em território chinês, caracterizando-se pela sua longa história, pelas raízes na comunidade, pela continuidade e imutabilidade ao longo das épocas e pela sua influência tanto no país como no estrangeiro. É um festival popular, crucial em Macau e de grande impacto social. Hoje Macau é uma região administrativa especial da China, com um sistema económico capitalista e pouco mais de 600 mil habitantes. A região se tornou administrativa em 1999, depois de um acordo entre portugueses e chineses. Portugal, no caso, ainda estabelecia relação com a metrópole de Macau. E, nesse sentido, Portugal e China, por meio de uma lei básica, definiram a regulamentação de direitos e deveres sobre o território. A partir disso, a região administrativa especial de Macau foi criada em 1999, após 450 anos, como território português. A região possui, então, como língua oficial o português,
e também o chinês, sendo o mandarim a língua da China, a chinesa oficial, e o cantonês o idioma mais falado nas ruas. Existem ainda outras línguas que foram desenvolvidas por influência dos cantoneses e portugueses, né? Temos entre uma delas é a chamada Patuá Macaense. Vamos ouvir Macau, Danças e Cantares. Voltamos já já. Então, o que nós acabamos de ouvir faz parte, né, era um grupo português estabelecido em Macau, né, onde deixou também vinculada a sua cultura. Então, mas para entender como Macau ela acabou se tornando uma das regiões administrativas da China, é preciso nós voltarmos um pouco à história. A história de Macau ela começou quando o Império Português adentrou aos mares da China a fim de estabelecer feitorias na costa chinesa. No século XVI, momento em que a expansão marítima estava em ascensão, os portugueses almejavam aumentar o comércio marítimo e também conquistar novos mercados. Portugal achou que estava tudo certo com as primeiras investidas ao território asiático, porém logo os portugueses estabeleceram algumas feitorias e a China publicou em 1522 uma data que proibia qualquer tipo de comércio com estrangeiros. Dessa forma, o Império Português atendeu ao decreto, porém só até 1540. Isso porque mesmo com o mandato estabelecido pela China, os portugueses começaram a investir em uma espécie de comércio clandestino. E sendo assim, foram intensificadas as trocas comerciais da região, mesmo sob a proibição dos chineses. A região que mais recebeu portugueses foi nomeada Norte de Cantão e se tornou uma província. Porém, em 1548, todas as feitorias construídas pelos portugueses foram destruídas pelas autoridades de Fujian. Sem saída, Portugal decidiu então recuar o comércio para a Baía do Rio das Pérolas, localizada na parte sul da província de Cantão, enquanto a China passava por conturbados momentos na política interna. Guerras, conflitos civis e diversas revoltas fizeram os chineses desviarem o olhar dos portugueses e dos problemas comerciais. E dessa forma, o Império Português viu na fragilidade dos chineses o momento ideal para se instalar em Macau. Na época, a região era ocupada majoritariamente por pescadores e piratas. A dominação da região administrativa ela não ocorreu de uma forma violenta ou por meio de guerras. Os portugueses, sem jogada estratégica, pagaram o suborno às autoridades cantonenses para que pudessem secar nas praias da região artigos que traziam nos navios, molhados com as tempestades. Então a estratégia funcionou muito bem
já que o Império Português construiu cabanas de madeira nas praias de Macau. Com o passar do tempo, pagavam mais suborno para que o período de estadia no local fosse aumentado. E mais tarde, as cabanas de madeira acabaram se tornando construções definitivas. Já em 1554, a região de Macau era utilizada como principal escala nas viagens que o Império Português fazia a Cantão. Naquele mesmo ano, os portugueses conseguiram, por meio de suborno, autorização para fixar uma feitoria na região. O suborno feito para as autoridades de Cantão, que concederam a instalação com a condição de receber impostos sobre o comércio. Em seguida, em 1572 e 1573, portugueses e chineses estabeleceram um contrato que ligava ambos os países numa relação de vassalagem perante a corte chinesa. Mais tarde, o contrato acabou rendendo a abertura do Senado, uma instituição destinada ao encontro de autoridades chinesas e portuguesas. E era ali, no Senado, que as decisões administrativas da região de Macau eram tomadas. Com o órgão foi instituído então por dois países, todos os planejamentos eram subordinados tanto ao rei português quanto às autoridades da China. Ou seja, muito embora Macau fosse uma região de domínio português, as decisões também dependiam das autoridades chinesas, uma democracia na época. Vamos ouvir mais um pouco da música popular e voltamos já já.
músicas populares, né, festivais, tradições, né, que eram feitas na época, já existiam. E foi aí também, com isso, que Portugal firmou mais em Macau. Tanto que hoje comunidades inteiras ainda cultuam a tradição e as músicas tradicionais levadas por Portugal. As feitorias portuguesas instaladas em Macau acabaram por fazer a região crescer. Isso porquê? Por conta do comércio estabelecido entre a Europa e a Ásia. Com o crescimento da região, a China decidiu em 1736 colocar um membro do poder chinês no local, que levou o nome de Mandarim. Nesse sentido, a presença da autoridade chinesa na região demonstrava a forma mista de administração, uma forma instituída desde a criação de Macau. Porém, com a presença do Mandarim, o poder do Senado foi diminuindo gradativamente. No caso, o Senado, na época, era o único órgão que possuía a representação do poder português na região, e isso foi mal para Portugal. Mas foi apenas em 1822 que Macau passou a ser colónia oficial do Império Português. E dessa forma o governo português foi incumbido de toda a responsabilidade administrativa sobre a região. Além disso, Macau deixou de ser parte do Estado da Índia e formou, junto com Timor e Salvador, uma província ultramarina. Era assim que era designado os espaços ultramarinos onde Portugal se fixava. A colonização portuguesa só aconteceu de facto em 1846, quando o governador de Macau, Ferreira do Amaral, instituiu a colonização na região. Na época, a China estava fragilizada, como nós falávamos, por conta da Primeira Guerra do Ópio, iniciada também em 1939, que só terminou em 1942. E Portugal já era a metrópole de Macau. Então, após longo período de negociações entre a China e os governos britânicos, em 1887, foi assinado um documento chamado de Protocolo de Lisboa, que garantia o poder português na cidade de Macau. E a seguida, ambos os países assinaram um novo acordo, denominado Tratado Sino-Português de Amizade e de Comércio. O acordo estabeleceu que Portugal se podia estabelecer na cidade de Macau por tempo indeterminado, e além disso Portugal poderia também administrar a cidade política, económica e socialmente. Dessa forma, Macau ficou conhecida como colónia portuguesa pela China. E a contrapartida, os portugueses firmaram um acordo de nunca alienar a cidade sem o reconhecimento prévio da China. Fomos explorar o mundo nos separou. Guardamos sempre bem fundo no coração o lugar que nos criou. Levamos a língua de Camões e a bandeira do país, espalhados por multidões, vivendo em várias nações, mas somos da mesma raiz. Temos primos no Brasil, na França e Canadá. Temos tios nos Açores, na Madeira e Macau. Irmãos na América do Norte, sobrinhos na África Central. Temos raízes bem fortes, temos raízes em Portugal. Vamos a língua de Camões e a bandeira do país, espalhados por multidões, vivendo em várias nações, mas somos da mesma raiz. Temos primos no Brasil, na França e Canadá. Temos tios nos Açores, na Madeira e Macau. Irmãos na América do Norte, sobrinhos na África Central. Temos raízes bem fortes, temos raízes em Portugal. Temos
no Brasil, na França e Canadá. Temos tios nos Açores, na Madeira e Macau. Irmãos na América do Norte, sobrinhos na África Central. Temos raízes bem fortes, temos raízes em Portugal. Então, gente, Macau, assim como Hong Kong, são hoje regiões administrativas especiais da China. As duas regiões elas vivem sob o sistema econômico capitalista, onde o mercado é livre em relação à circulação de capitais e comércio exterior. Grande parte da economia de Macau é baseada em jogos, onde os cassinos têm uma relevância efetiva. Podemos afirmar que Macau é ainda hoje o playground da elite chinesa. Além dos cassinos e casas de aposta, o turismo também agrega um valor econômico à cidade, um valor nada desprezível. De acordo de forma geral, Macau possui pouco mais, hoje, de 600 mil habitantes e uma extensão territorial de 29,5 km. Apesar da autonomia da região, os poderes executivo, legislativo e judiciário são subordinados ao poder chinês. Sendo assim, Macau é uma cidade autónoma, capitalista, como falámos, mas subordinada à China. Ou seja, a cidade vive sob o princípio de um país, dois sistemas. A economia, como já mencionámos, é movida por jogos, como os cassinos e casas de apostas. Apesar de ser o maior setor econômico, a região também desenvolve produtos em indústrias têxteis, de brinquedos e eletrónicos. Além disso, o turismo também ocupa parte considerável na economia macaense. Hotéis, restaurantes, cassinos e resorts são as grandes atrações da cidade. Macau se localiza no leste do continente asiático, sudeste da China. O fuso horário dela é UTC+8, um clima subtropical, uma temperatura média de 22 graus centígrados, muito amena. As principais cidades são Macau e Vila Colayan. Em idiomas lá falados e oficiais são o português e o cantonês. E a composição da população é 98% chineses, 2% filipinos, japoneses e alguns portugueses. Na religião praticam o budismo, o taoísmo, o confucionismo e o cristianismo. Em relação à cultura, Macau é uma mistura entre costumes portugueses e chineses. Nas ruas se manifestam atrações que refletem no modo de vida da cidade e também dessa população. Por conta disso, Macau se diferencia das demais regiões ao seu redor com uma forma sábia de enxergar a vida. Essa é Macau, uma parte da China que fala a nossa língua. Somos milhões de corações a trabalhar para conseguir melhor vida que a de lá. E lá longe vamos sonhando, sempre pensando um dia regressar. Somos milhões, vamos cantar toda a coragem que temos para dar. Viva, viva o macaense lá na Austrália, América, Suíça, Portugal e Canadá. Viva, viva na Alemanha e no Brasil, na África e em Holanda, só Deus sabe onde anda, e se um dia voltará. Somos milhões de corações a reviver a nossa querida terra que nos viu nascer. Vivendo longe, somos demais de sangue português e anda sempre em viagem. Somos milhões, vamos cantar toda a coragem que temos para dar. Viva, viva o macaense lá na Austrália, América, Suíça, Portugal e Canadá. Viva, viva na Alemanha e no Brasil, na África e Holanda, só Deus sabe onde ele anda, e se um dia volta
voltará. Milhões de corações a recordar tantas lembranças que às vezes fazem chorar. E mesmo longe não esquecemos que ainda gritamos na terra em que nascemos. Somos milhões, vamos cantar toda a coragem que temos para dar. Viva, viva Macaense lá na Austrália, América, Suíça, Portugal e Canadá. Viva, viva na Alemanha e no Brasil, na África e Holanda, só Deus sabe onde ela anda e se um dia voltará. Viva, viva Macaense lá na Austrália, América, Suíça, Portugal e Canadá. Viva, viva na Alemanha e no Brasil, na África e Holanda, só Deus sabe onde ela anda e se um dia voltará.